Ao longo de 25 anos, na coluna semanal que manteve em O Globo, Arthur Dapiev compartilhou com os leitores sua paixão pela música. O jornalista e professor da PUC-Rio está lançando seu 11º livro, Do Rock ao Clássico, que reúne 100 crônicas publicadas no jornal. A coletânea é organizada a partir da trajetória do crítico no mundo da música. Dividida por gêneros, a obra passa por rock, black music, músicas populares e clássicos. Vamos conversar agora com o autor do livro, Arthur Dapiev. Bom dia, Arthur. Bom dia, Lara. Em trechos do livro, o senhor fala sobre a vontade de falar sobre a música. O que veio primeiro, a vontade de escrever ou a paixão pela música? A música veio primeiro. A música fez parte do meu processo de socialização. Todos os meus colegas de colégio tocavam alguma coisa e aí eu entrei numa de tocar bateria. Então já escutava música antes de saber, de imaginar que iria fazer jornalismo e escrever. A música veio primeiro. Como foi rever as crônicas escritas ao longo de mais de 2 décadas e relembrar momentos da sua vida? Foi estranho, porque algumas crônicas eu acho que as que eu selecionei, eu espero que elas tenham sobrevivido. Algumas morrem, assim, o interesse naquilo mudou, o texto não é bom. Tem alguma referência ali que faz com que elas sejam perecíveis. E aí cada uma delas me lembrava não só o que eu estava escutando naquela época, como também aquilo que era o meu momento de vida naquela época. Então foi bem estranho, porque eram muitas crônicas, né? A primeira triagem foram 216, para chegar a 100. 25 anos escrevendo toda semana com o mês de férias, é muita crônica. Então a maior parte era de música. Fazendo essa triagem foi uma experiência quase autobiográfica, assim, visitando o passado. Ao longo do livro há diversas referências artísticas, de músicas e bandas famosas e outras nem tanto. A gente poderia classificar o seu livro como um convite a experiências musicais? Espero que sim. Eu acho que o texto é só um intermediário, fazendo com que as pessoas se interessem em escutar aquilo sobre o qual o texto fala, né? Claro que o texto tem que ser minimamente bom, senão as pessoas não vão se interessar. Mas o objetivo final é colocar as pessoas para escutar aquilo ali. Algumas coisas elas já escutaram, esqueceram, algumas elas não conheciam, e esse sempre foi o propósito, tanto do tempo da coluna quanto agora nessa coletânea. Como as plataformas de streaming mudaram sua forma de consumir música? Antigamente era muito assim, às cegas ou às surdas, né? Você só escutando numa loja, ou tendo a sorte de escutar alguma coisa numa rádio, ou numa viagem, numa loja, que você sabia o que você estava querendo falar, querendo escutar. Hoje em dia eu uso o streaming para saber se me interessa. Vou lá, dou uma escutada, mas como eu sou muito chato com questão de qualidade de som, eu sei que a qualidade não é boa. Em alguns tipos de música é pior ainda, porque você tem frequências muito agudas e muito graves que o streaming não capta bem. Então, se eu realmente me interesso, eu depois vejo o disco, encomendo, encontro de alguma forma, aí eu prefiro guardar o disco depois. Até porque para o meu trabalho, ficha técnica é material de trabalho, saber quem gravou aonde, em qual estúdio. Só escutando não faz diferença, mas para quem trabalha com faz muita diferença. Qual o maior prazer da música? Eu acho que é dar um sentido, ainda que provisório, a tudo isso, né? Pensar que a humanidade foi capaz de criar aquelas coisas, tanto I Wanna Hold Your Hand dos Beatles, quanto uma cantata de Bach, acho que são pequenos e grandes monumentos ao espírito humano. Então eu acho que a música dá algum sentido ali, faz valer a pena estar vivo. Na crônica Gratidão, o senhor fala sobre o local e o momento de ouvir uma música. A tecnologia banalizou esse momento mágico de apreciar uma música? Eu acho que sim. Acho que a tecnologia nos fez perder um pouco da dimensão que historicamente estava ligada à música, que é uma dimensão meio de sagrado. A música soava só em ocasiões especiais. Você não tinha como escutar fora desse ambiente. Você tinha que, mais tarde, ter uma partitura para tocar aquele piano em casa. E hoje em dia está muito fácil. Então as pessoas escutam apressadamente. Às vezes tem coisas que demandam tempo. Algumas são para escutar apressadamente mesmo, né? O nome dela é Jennifer. Isso é para escutar rápido, é muito bom, né, para o tipo de música que é. Agora, outras demandam mais tempo. Então a gente deixou de perder, a gente perdeu essa noção de ter um certo distanciamento e parar querendo músicas muito curtas, muito imediatas, e nem todas são para isso. Nem todas se prestam esse papel.
Na crônica A Libido Migra, o senhor fala sobre a qualidade global da música e a influência dos meios de comunicação. A música hoje é mais descartável? Eu tento me filtrar, me policiar para não parecer um saudosista, achando que no meu tempo era melhor. E penso assim, o que era descartável no meu tempo, que eu era estudante de graduação, foi descartado, a gente já nem se lembra, né? Eu acho que esse é um aspecto. Toda época tem sua boa dose de música descartável. Mesmo o século XIX com certeza tinha. Agora eu acho que tem uma coisa conjuntural na música popular de língua brasileira, digamos assim, e inglesa, que é a qualidade das letras. Foi mantida a qualidade melódica, harmônica, rítmica, mas as letras, por conta de ser uma outra geração que tem uma relação diferente com o texto, as letras mudaram significativamente. O Chico Buarque chega a falar em morte da canção, aquela coisa muito organizada, com início, meio e fim, é bem raro de encontrar hoje em dia. Então é um novo formato que algumas pessoas conseguem dominar e outras ainda estão tentando. Eu acho que os Los Hermanos, tanto juntos quanto separados, o Rodrigo Amarante e o Marcelo Camelo, ambos ex-estudantes aqui da PUC, conseguem fazer isso, mas são letras bem mais picotadas do que eram e são as letras do Chico Buarque, por exemplo. O rap é hoje o que o samba, a MPB e o rock foram em outros momentos da história do país, com forte crítica social. Você concorda? Concordo inteiramente. Eu acho que não só como forma estética, né, que fica uma coisa fechadinha e acaba repetindo certos formatos, eu acho que o rap hoje em dia e o funk no Rio de Janeiro são as duas pontas de lança, as duas vanguardas assim, de crítica social. Isso vai passando de geração em geração, de formato musical em formato musical, de camada social em camada social. E hoje em dia o protagonismo definitivamente é sobretudo do rap, mas também do funk. O senhor conta que ao longo da vida tentou tocar alguns instrumentos, mas sem sucesso. Hoje em dia, sabe tocar algum? Eu respeito muito quem toca para dizer que sei tocar, né? Alguma coisa de violão eu sei, alguma coisa de saxofone, mais de bateria, isso eu me lembro mais, eu pratiquei mais tempo, mas eu jamais diria assim, eu sei tocar. Pega esse violão aí e toca. Não, eu respeito muito o ouvido alheio para fazer isso. Isso de alguma forma trouxe frustração ou atrapalhou o estudo da música? Não, já no meu terceiro instrumento ou quarto, eu entendi que aprender como eles funcionavam me ajudava a entender o som de quem realmente utilizava. Que cada um tem uma lógica diferente, você entende certas coisas do instrumento quando você se dedica a ele, né? Minimamente. Então, ao ler um pouquinho de partituras, tablaturas de alguns instrumentos, eu fui entendendo o que um saxofone, por exemplo, poderia ou não poderia fazer, até onde alcança. Então foi sempre instrutivo, mas eu me sentia sempre assim uma criança, sabe, bem pequena, que dá um brinquedo, desmonta, e quando você sabe como funciona, você se desinteressa. E foi essa minha vida até já a idade madura. Assim. O último foi o saxofone, e aí quando eu tenho o impulso de comprar um outro instrumento, eu olho para o saxofone parado lá e penso, não vou gastar dinheiro com isso. Qual o tamanho do acervo musical que tem em casa? Eu estimo em 8.000 CDs e devo ter uns 400 LPs ainda. Né? LP ocupa muito espaço, eu fui me desfazendo, mas é estimativa, porque eu parei de contar há muito tempo, mas como tem uma estante que cabem tantos discos por prateleira, eu multiplico por prateleira e chego mais ou menos a 8.000 CDs. O Pink Floyd aparece em vários de seus artigos sobre o rock. Como essa banda inglesa influenciou sua paixão pela música? Eu acho que o Pink Floyd foi o pontapé inicial na paixão pela música. Eu escutava música, mas escutava desinteressadamente. Tinha Beatles, tinha bandas brasileiras, Roberto Carlos e tal. Mas aí quando eu escutei o famoso disco da vaca, né, os discos do Pink Floyd são identificados pela capa, né? Na casa de um amigo meu, o disco pertencia a um irmão dele. Aí eu falei, tem uma coisa diferente aqui. Aí é que comecei a escutar a sério, entender a profundidade daquilo, etc. Então não só ainda gosto muito do que foi feito, como foi o pontapé inicial. A partir dali eu percebi que a música podia ser algo muito profundo, muito importante. Como surgiu seu interesse por música clássica? E como esse gênero influenciou outros? Eu acho que o meu interesse por música clássica, decorre assim distantemente do próprio interesse pelo Pink Floyd. Que o Pink Floyd faz parte de um determinado subgênero de rock chamado rock progressivo, onde música clássica e jazz sempre foram elementos.
Então, às vezes, era uma inspiração deles, não no caso do Pink Floyd, era inspiração, mas algumas bandas faziam arranjos para música clássica. Emerson, Lake and Palmer, Yes. E aí eu sempre tinha curiosidade de escutar o original daquilo, como é que aquilo soava na orquestra mesmo. Então, isso sempre esteve ali. Né? Distantemente, o meu avô escutava música clássica, mas ele morava em outra cidade, não era um convívio muito estreito. E aí, quando eu fui ficando meio saturado, achando que a música pop estava andando em círculos, repetindo, eu fui me aproximando mais ainda de jazz e música clássica. E, digamos assim, o catálogo, o back catalog da música clássica é imenso. São 6 séculos de música anotada, né, em partitura, que você pode tocar de novo, escutar. Então tem muita coisa nova, para mim, feita no século XVI ou no século XVII. E de que forma você acha que a música clássica influenciou no seu estudo sobre os demais gêneros? A música clássica tem uma coisa que eu só percebi assim a posteriori, né, que já me interessava nos outros gêneros, que ela é muito ligada em história. Porque não dá para falar ou para tentar entender um pouco mais Mozart sem saber do Império Austro-Húngaro, do Imperador, você tem uma ligação com isso. E aí, quando eu mergulhei mais fortemente em música clássica, eu entendi que isso sempre me interessou na música popular também. Quando é que o Caetano compôs aquela música? Qual era o contexto histórico? Não só da música em si, mas o que estava em torno da criação. E aí, como eu me interesso muito por história, a música clássica está colada com ela o tempo todo. Então é sempre muito rico você estudar, ler, etc., que ilumina não só a própria música clássica, como também as coisas que estão em torno dela. Na apresentação do livro, o senhor conta do suposto xingamento feito por um internauta que você teria um gosto musical confuso. Como essa crítica te fez refletir sobre a sua relação com a música? Eu agradeço muito ao internauta que achou que eu tinha um gosto musical confuso. Não era para as crônicas do jornal que ele fez esse comentário. No começo do século tinha um site chamado No Ponto, e eu escrevia para o No Ponto, e num determinado momento eu tive uma coluna 3 vezes por semana só sobre música, então eu tinha que escrever sobre muitas coisas distintas e eu me interessava por elas, então fazia mais sentido ainda. Eu adorei a definição, porque eu pensei assim, o que seria o contrário de ter um gosto confuso? Seria ter um gosto organizado, escutar sempre a mesma coisa, ia ser muito mais pobre, ia ser muito mais chato. Então, se eu soubesse, me lembrasse o nome desse internauta, eu acho que eu teria feito uma dedicatória para ele, assim, a fulano que considerou meu gosto confuso, aqui está a prova de que você estava certo. É isso, Dapiev. Muito obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer e parabéns pelo livro. Muito obrigado, Lara. Foi um prazer também. Lara Lacerda, para a TV PUC Rio.